Meus parabéns a todos os papais. Feliz Dia dos Pais. Minha solidariedade para você que já perdeu seu pai e que tem lembrança, que guarda em boa memória a vida do seu pai. Que Deus possa abençoar a sua vida também. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas nessa noite. Mateus 6, 9. É um texto muito conhecido, todos nós o conhecemos. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos, já bendizemos o teu santo nome. Agora, Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Nós temos nela, Senhor Deus, sobretudo, Deus, a nossa voz diretiva. Para tanto, nós estamos aqui para ouvi-la e para compreendê-la. E que não sejamos meramente ouvintes, mas sobretudo praticantes da mesma. Em nome de Jesus, fala conosco. Que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes, que toda e qualquer mentalidade pré-concebida seja desfeita, para que o perfeito entendimento da mesma esteja claro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é dia dos pais, também nós celebramos as primícias. Tem muitos irmãos viajando, alguns foram ver os pais, estão aproveitando esse dia. Muitos estão nos acompanhando. E o que dizer no dia de hoje, se não falar de Deus e de Deus como nosso Pai? Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele fala algo novo para aquele público, porque até ali não se chamava Deus de Pai. Mas Jesus aparece e diz: quando vocês forem se dirigir a Deus, eu quero que vocês os chamem de Pai. Mas ele ensinou a chamá-lo de Pai Nosso, pressupondo que aqueles que se aproximassem de Deus soubesse que, tendo Deus como Pai, estaria também em uma grande família. E não seria Deus só Pai deles mesmos, mas de todos nós. E a pergunta é: por que Deus se permitiu ser chamado de Pai? Por que Deus fez questão de ser visto como Pai? A despeito das nossas experiências paternas, de paternidades, que muitas das vezes são complexas, as nossas figuras paternas, elas nos confundem muitas vezes. A figura paterna é aquela de segurança, de apoio, de certeza, de sustentação. Mas para muitos a paternidade não foi isso. Outros têm a alegria de poder dizer: eu tive um bom pai. Mas alguns foram abandonados, outros foram deixados em segundo plano. A vida ela não é ideal. A vida ela é real. E ela é como ela é. E como ela é, Deus se apresenta para nós como esse Pai. E Ele não teme que nós o confundamos com os nossos pais. É bem comum a gente transferir a nossa relação humana para as nossas relações espirituais. Mas quando você, olhando para Deus, o vê como um Pai, você é forçado a observar que, de fato, seu pai, por melhor que seja, estava longe de ser como Deus. A ideia que Deus quer que nós tenhamos dele como Pai, a ideia que Jesus queria passar para nós, é de que Deus é uma pessoa muito próxima, é um ser divino, é um Deus muito próximo, e Ele vai nos ensiná-lo a chamar de Pai, em uma perspectiva em que nós o vejamos como Pai, e também Pai daqueles que estão próximos de nós. Existe uma perspectiva correta de relação para com Deus, e Jesus mostrou essa relação. E de fato, se somos filhos, nós precisamos viver como filho. Não tem como você chamar Deus de Pai e só tratá-lo de Pai e não ter uma postura de filho. O que Jesus esperava é que nós, o chamando de Pai, é que nós o tratássemos como Pai. A expectativa de um pai para com um filho, elas são inúmeras. E eu quero narrar quais são as expectativas de Deus para com a sua vida. Porque
a relação para com Deus é uma relação de mão dupla. É toma lá, dá cá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, Deus exerce a paternidade dele sobre nós. Ele exerce o cuidado, ele exerce o amor dele para com as nossas vidas. Ele exerce a proteção. Mas a nossa contrapartida, ela tem que ser na mesma medida. Porque Deus não consegue ser seu pai se você não conseguir ser filho dele. Parece ser um jogo de palavra vazio, mas tem muito sentido. Porque Deus só consegue ser pai de quem se posiciona como filho. Não basta você dizer-se filho. Você precisa ter uma postura de filho. Você pode ser um filho distante, você pode ser um filho desobediente, um filho desatento, um filho que não honra. Ser filho. E o pai não deixa de ser pai porque o filho não se posta como filho. Agora o filho perde a bênção ao não se portar como filho. E eu quero falar com vocês sobre isso. Da expectativa de Deus para com a sua vida. Não basta chamar Deus de pai. Eu conheço muitas pessoas que têm chamado Deus de pai, mas não têm vivido definitivamente como filhos de Deus. Não têm vivido como filhos de Deus. Porque nós sabemos que aqueles que são filhos de Deus, os filhos de Deus, só pelo termo, já se supõem características de Deus. Se é filho de Deus, tem que ter características de Deus. Tem que parecer com Deus, tem que pensar como Deus, tem que agir como Deus. O problema é que muitos de nós estamos enganando e sendo enganado. A relação para com Deus é uma relação de verdade. E Ele não espera que você o trate como uma pessoa distante. É uma pessoa próxima a você e próxima aos seus. E por que Jesus ensinou a gente a chamar Ele de nosso, Pai nosso? Porque Jesus sabia que Ele era o seu Pai, mas também era o nosso Pai. E quer que nós tenhamos a mesma perspectiva. E quer que nós possamos ir a Ele com essa perspectiva de um Pai que pretende ser Pai de todos. De um Pai que tem expectativa para com a minha vida em relação a Ele, para com a minha vida em relação a eu mesmo e para com a minha vida em relação ao outro. Observa que eu chamo Ele de um grande Pai de família. Então nós vamos lá. Em primeiro lugar, o que Deus espera de nós? O que um pai espera de um filho? Um pai dá a vida pelo filho. Um pai é aquela figura representativa de força, de garra. Ele não vai medir esforços para fazer o que tiver de fazer para manter o filho. Mas o pai espera que ele seja honrado. O que é honra? A honra é você entender. Hoje é culto de primícias. Deus, há muitos anos atrás, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele instituiu algumas festas. Nessas festas estava impresso alguns princípios que Ele queria que estivesse presente nas nossas vidas. E dentre essas muitas festas que havia, o povo judeu, um povo de muitas festas, havia a festa das primícias. O que era essa festa das primícias? A festa das primícias consistia em que as pessoas tendo plantado, que era a fonte de renda da época, tendo plantado, criado seus animais, antes deles fazerem as suas próprias colheitas para si, ou pegarem seus animais e venderem, ou qualquer outra coisa, eles deveriam tirar uma parte daquilo e oferecer ao Senhor. Oferecer ao Senhor. Isso era um princípio que Deus queria ensinar. Deus queria ensinar o princípio da honra. O princípio da honra. E não é que Deus é exigente. É porque se tudo vem de Deus, como nós cantamos, tu és digno de tudo. Por que tu és digno de tudo? Tudo vem de ti e tudo volta para ti. A Bíblia diz que ninguém recebe coisa alguma sem que antes lhe tenha dado. A Bíblia diz que o filho deve obedecer os pais, está escrito que os filhos devem, em Efésios fala disso, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Por que é justo? É justo porque sem Ele você não teria vida. Independente de quem seja o seu pai, você existe por causa dele. E por que Deus é digno de tudo? Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A sua existência é para ele. Tudo que você faz é para ele. Agora, quando você entende isso, muda tudo. Há quem pense que oferecer qualquer coisa a Deus tem a ver com trazer no altar, tem a ver com performance cultica. Não. A Deus o que conta é o que nós fazemos com a nossa vida.
Deus não compra performance. Deus não compra imagem. Deus não está nem aí quantos dias de jejum eu faço. Deus não está nem aí quantas vezes eu li a Bíblia. Deus não está nem aí quantas vezes eu venho à igreja, quanto que eu dou do dízimo. Desde quando Ele esteja no centro do seu coração. Para Deus é isso que conta. A sua relação com Ele. Como é a sua relação com Ele? É uma relação de verdade? É uma relação de que quando Ele fala, você ouve? Você identifica a voz dEle? Hoje é dia dos pais, talvez muitos pais foram visitados. Os filhos ficam desobedecendo o ano todo, mas no dia dos pais dá um presente. O pai não quer isso. O pai quer ser respeitado. Mas em se tratando de honra, a Bíblia diz que a honra é devida a Deus. Então, se você chama Deus de Pai Nosso, se você chama Deus de Pai, só tem sentido você chamar Deus de Pai se Ele for o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, a primeira coisa que você precisa fazer, honrá-lo. E lá nessa festa, as pessoas tiravam o melhor do seu fruto do seu trabalho e oferecia a Deus o melhor. O melhor. Pressupondo que se tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. Quando eu faço o melhor para Ele, eu estou dando honra. Estou dando honra a quem tem honra. Com isso, Deus não objetivava tirar qualquer coisa de nós, porque Deus não tem falta de coisa alguma. Muito pelo contrário, Ele queria nos dar. Toda vez que Deus te pede alguma coisa, não é que Ele precisa que você faça para que Ele possa te dar. Deus não pode honrar uma pessoa que não tem honra. A Bíblia diz que a honra só cabe àquele que honra. Ele fala, eu honrarei aqueles que me honrarem. Todo êxito é precedido de esforço. Qualquer êxito que você tenha na vida em relação a qualquer coisa é precedido, é antecedido de esforço. E tem muitas coisas que querem muito favor do pai, mas não conseguem ser filhos. Vocês observam que a relação de Jesus para com Deus era uma relação de filho e de um filho que honrava a Deus? Ele não fazia o que ele queria. A despeito de fazer muita coisa, ele sujeitava a sua vontade, em última análise, a própria vida dele, ele sujeitou à vontade de Deus. Quer honra maior do que essa? Quer honra maior do que essa? Ele tinha a opção de abrir mão da sua vida, mas ele a ofereceu em holocausto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quem? Ele pode chamar Deus de Pai Nosso. Por quê? Ele agiu como filho e considerou todos nós como irmãos, precisando de uma atitude dele. Não basta você chamar Deus de Pai, é necessário que você seja filho. E é necessário que você saiba que Deus tem outros filhos, não só você. O mundo não gira em torno de você. E se você chama Deus de Pai e não considera os outros filhos dele, os irmãos, ignora, os maltrata, é indiferente, é duro, você não deve chamar Deus de Pai. Porque quando você vai ao Pai, você não vai ao seu Pai, você vai ao nosso Pai, o Pai de todo mundo. Não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você maltrata a pessoa que você vê. A conta não fecha. Está escrito em João, nas epístolas de João. Como que eu digo que eu amo a Deus? Como eu chamo Deus de Pai Nosso, sendo que o meu irmão, que é problema do meu pai, eu maltrato, eu ignoro, eu fico de mal, eu guardo mágoa, eu passo para trás. É uma falácia. Você chama Deus de Pai, Deus dá de ombro. E Ele diz, eu não consigo ser seu pai. E não porque eu não queira, porque você não se posta como filho. Portar-se como filho, então, é honrar a Deus. Honrar a Deus como Pai. O texto da palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1, o verso 6. Malaquias está lá no Velho Testamento. Um livro antes, o último profeta do Velho Testamento. Malaquias capítulo 1, verso 6 diz assim: o filho honrará o pai. É o pressuposto básico. Amém? Ele está fazendo uma afirmação, ainda falando, o filho deve honrar o pai. Ele está falando, quem é filho, honrará o pai. Porque só existe por causa do pai. Quando que uma pessoa começa a se entender por gente? Foi dos 9, 7, 10, 20 anos.
Então, de algum momento, você precisou de alguém ali para cuidar de você. Então, ele diz: o filho honrará o pai, o Senhor falando, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Para você abrir sua boca para chamar Deus de pai, você precisa tratá-lo como pai. Senão você não deve abrir sua boca e chamá-lo de pai. Ele está falando: onde é que está a minha honra? É ele que está falando. Vocês honram seus pais, seus compromissos, vocês honram os seus compromissos, os seus negócios, as suas relações, vocês honram os seus patrões, mas e a minha honra? Aonde está? Você pensa que Deus não sabe o valor que Ele tem para você? E sabe como nós demonstramos o valor que Deus tem para nós? É na nossa tratativa prática. Imagina que você vive falando com uma pessoa que você gosta dela. Eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito importante para mim, eu gosto muito de você, mas na hora que ela precisa de você, ela não pode contar. O nome disso é falácia. Você fala uma mentira e acredita nela. E porque você fala, você acha que ela é verdade. Não, ela se torna verdade quando ela se concretiza. Eu gosto de você porque eu gosto e porque eu te amo, eu não sou indiferente às suas necessidades. E tem muita gente auto-enganada. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, e Jesus não sendo Senhor da vida deles. Tem muita gente chamando Deus de Pai, e não honra Deus. Em qualquer relação, Deus está em segundo plano. Em qualquer coisa, Deus é segundo plano. Na hora de fazer escolhas sérias para a sua vida, a palavra de Deus não faz diferença nenhuma. Então ele diz, verso 6, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos... Aí ele fala quem ele é. Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Aqui, deixa eu explicar para vocês. Aqui nesse contexto de Malaquias, a igreja estava destruída, a igreja estava doente, a igreja estava passando dificuldade. Se você ler o livro de Ageu, a casa de Deus estava destruída, e as pessoas estavam construindo as suas casas, felizes, todo mundo prosperando. E aqui o texto continua dizendo, em que nós te roubamos, Senhor? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Aqui ele está falando de dinheiro. Dinheiro. Tem gente que não gosta de falar de dinheiro na igreja, mas é de dinheiro, porque a gente fala que ama a Deus, mas na hora da gente pôr a mão naquilo que é de valor para a gente não põe. A gente não abre a mão de algumas coisas por causa de Deus, a gente não abre mão de alguns valores que a gente acha que é muito importante. A nossa vontade, comigo é assim, bateu, levou. Aqui está falando de valor, de coisas que têm muito valor. Honrar a Deus é você pegar aquilo que você tem de mais valor e colocar no altar de Deus. Nós amamos a Deus até que aquilo que eu valoro muito é colocado em risco. Então a primeira coisa que um pai espera é que você possa honrá-lo. A Bíblia diz em Salmo 49, o verso 23, o que Deus espera de nós. Salmos 49, o verso 23, diz assim a palavra de Deus. O texto é bem enfático. 49, 23. Diz assim a palavra de Deus. Verso 49, verso de número 13, melhor dizendo. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. O que você faz não fica só na sua vida. O que você faz ecoa para a eternidade. Quando eu chamo Deus de Pai Nosso, eu estou estabelecendo um vínculo de família. A sua posteridade, os seus filhos, as gerações posteriores a você, começam a ver a sua relação com Deus. E eles começam a imitar, a clonar, a fazer um protótipo daquilo, e eles começam a desenvolver isso.
À medida que o tempo vai passando, o amor de muitos estão esfriando. O amor das pessoas estão esfriando pelo Senhor. As relações estão ficando enfraquecidas. Não honrar a Deus não é roubar algo de Deus, é roubar algo de nós mesmos. Pois ao deixar de honrar a Deus, você estará perdendo a bênção de ser honrado. Porque Deus não pode honrar uma pessoa que não o honra. 1 Samuel, eu honrarei aqueles que me honrarem. Então eu, como filho, o que Deus espera de mim é que eu possa honrá-lo. Honrando a Deus, colocando em primeiro lugar. Como que é isso, pastor? Como que isso se desmembra? Primeiro, eu não faço isso só para mim, mas eu faço isso para a minha posteridade. Tem coisas que você planta aqui, que a sua vida não é suficiente para colher, vai precisar de uma geração e geração para frente. Tem plantios que você fez que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão colher. Porque Deus tem memória. Deus tem memória. Deus guarda as coisas que você faz. Tem coisas que você está colhendo hoje, que o seu tataravô plantou em Deus. Em Deus. E a Bíblia diz que em relação ao que eu devo honrar a Deus, a Bíblia fala que eu devo honrar a Deus, sobretudo em relação a mim mesmo. Como que eu honro a Deus em relação a mim mesmo? O que Deus espera de você? Honrar a Deus em relação às minhas finanças é eu pegar o melhor que eu tenho e colocar nas mãos dele, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Agora, honrar a Deus em relação a eu mesmo tem a ver com eu conservar o meu corpo santo, íntegro. Porque se você chama Deus de Pai, você é filho dele. Se você é filho dele, logo você é morada do Espírito Santo de Deus. Porque um pai quer se eternizar na vida do filho. Quando você pensa em família, você pensa em passar as coisas. Quando Jesus falou assim, olha, quando vocês forem se dirigir a Deus, chame-o de Pai nosso, porque Ele é o nosso Pai. Ele quer que vocês sejam como eu. Vocês precisam passar isso para frente. Então, honrar a Deus em relação a nós mesmos, se você ler a palavra de Deus no Salmo de número 98, Salmos de número 98, o verso 4, diz assim a palavra de Deus. Salmos 98, verso 4 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. O que Deus queria é que em relação a você, honrar a Deus é você viver para a glória dEle, é viver para glorificá-lo, é viver para honrá-lo, é viver para ser um instrumento de Deus. As pessoas não dão glória porque nós cantamos bonito, tem até uns que dão, tem pessoas que compram aparência. As pessoas não dão glória porque a gente prega bacana, as pessoas dão glória quando eles veem que as nossas vidas foram transformadas pelo poder de Deus. A Bíblia diz assim, para que os homens vendo as suas boas obras. Se tudo que Deus está ministrando na sua vida, se tudo que você está recebendo na igreja, se tudo que você está recebendo de Deus não está mudando a sua vida, para que serve? Para que eu estou indo na igreja? Se meu comportamento não muda, se meu caráter não muda, se a minha relação com as pessoas não muda, se a minha relação com meu irmão não muda, para que eu estou indo na igreja? Deus é para a vida prática. Deus não quer que você pareça íntegro. Deus quer que você seja íntegro. Deus não quer que você pareça santo. Deus quer que você seja santo. Porque sendo assim a sua vida é transformada e todos recebem a graça da família de Deus. Você é da família de Deus. Você tem que ter características de Deus. E a expectativa de Deus é que nós o honremos, celebrando com louvores. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. O que eu faço com a minha vida? Eu uso a minha vida para glorificar a Deus. E quando eu falo glorificar, todo mundo pensa em louvor. Esquece isso. Quando eu falo glorificar a Deus, é viver de tal forma, é ter uma vida prática de tal forma que os homens vendo a sua vida, eles glorifiquem a Deus, pelas suas atitudes,
pelas suas ações, pelas suas reações. Entendem? Em relação a honrar a Deus, a Bíblia vai dizer que eu também preciso honrar a Deus em relação ao próximo. A Bíblia vai dizer que em relação ao próximo, eu preciso agir com equidade. Com equidade. Hoje está sendo discutido, nosso país está, moralmente falando, está bem caído, bem envergonhado. Pegar a figura maior de justiça do nosso país e rasgar as roupas deles. Está sendo questionada a maior autoridade da nação. É vergonhoso, isso é triste. Quando a representação maior da justiça não é respeitada, não é honrada. É vergonhoso, isso é triste. E nós que somos cristãos, uma das características de ter Deus como Pai é você, na sua relação para com o outro, agir com justiça, porque Deus é justo. Não tem como você ter um pai justo e você dizer esse filho desse pai sendo injusto, porque se Deus é seu pai, o que se espera é que você seja justo. Seja justo. Justo em toda a sua maneira de viver. Perca o que tiver de perder, mas seja justo, seja da verdade. A Bíblia diz que outra característica que eu preciso considerar, outro princípio que eu preciso considerar, tendo Deus como Pai, não é só que eu o honre, e muito mais do que isso, é que eu possa imitá-lo. As meninas, quando vem a mãe vestindo, elas pegam os vestidos da mamãe, pegam o batom, calça a sandalhona da mamãe. Os meninos calçam a bota. Eu lembro quando eu chegava da usina, o Pedro pegava minha bota, pegava minha camisa e me imitava. O que Deus espera é que você, chamando Ele de Pai, que você possa imitá-lo. Imitá-lo. Sejais imitadores de Deus, diz o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. Paulo tinha tanta consciência disso que ele dizia: olhem para mim, olhem para mim. Você consegue dizer isso? Você consegue estar se esforçando o suficiente para ser parecido com Deus, para dizer para as pessoas: olhem para mim, porque eu estou lutando para ser o melhor que eu posso? Porque sendo filho de Deus, o que se espera é que você possa honrá-lo. Jeremias capítulo 3, o verso 19. Jeremias 3, 19. Diz assim a palavra de Deus. Profeta Jeremias 3, 19. Porque tem que ter peito para chamar Deus de Pai. Porque quando você chama Deus de Pai nosso, o seu irmão olha para você e fala: será que a gente é da mesma família? Será que nós temos o mesmo Pai? Quais são os seus valores? O que você gosta? O que são as suas prioridades? Jeremias 3, o verso de número 19 diz assim: mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Você parece com seu pai? Você tem as marcas de Cristo? Você sabe qual é a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui? Você sabe por que é que Deus se nomeou Emanuel? Deus conosco? É para gerar em nós as marcas de Cristo, o caráter de Cristo. O alvo de Deus é que você pareça muito com Jesus, é que você seja igual a Ele. Então a expectativa de Deus, você sendo filho dele, é que você de fato esteja imitando Ele em toda a sua maneira de viver. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que o céu é recheado de toda a riqueza que você puder pensar que lá tem, lá tem. As ruas são de ouro,
Os muros são de jaspe, de cristais. Diz a Bíblia que é lindo. As pedras mais preciosas, a Bíblia narra. Quando a Bíblia foi escrita, esses textos foram escritos, essas pedras, esses minerais ainda não eram conhecidos pelos estudiosos. E a Bíblia já falava deles, pedras sardônicas, pedra disso, pedra daquilo. E os cientistas foram descobrindo essas coisas a partir daí. E a Bíblia diz que Jesus largou tudo lá. Largou tudo para vir buscar e salvar o que estava perdido. Para Deus o que tem valor são vidas. Vidas. E eu vejo tantas pessoas colocando tanta coisa em primeiro lugar em detrimento do relacionamento com o outro. Machucando, ofendendo, perdendo amizade por causa de coisas, colocando a vida do outro em segundo plano. Comigo é assim, pastor, bateu e levou. Você não é filho de Deus, não. Porque o filho de Deus, ele é pacificador. Ele dá uma boiada para não entrar no encrenca. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Deus não é do tipo que faz guerra. Então, se você é filho de Deus, você precisa imitá-lo. Em que ponto você tem imitado Jesus? Porque chamar Deus de Pai Nosso é fácil. O difícil é Ele ser seu Pai. Porque para Ele ser seu Pai, você tem que estar honrando Ele. Você tem que estar imitando. Imitando em quê, pastor? Imitando primeiro no amor. No amor. É aí que são elas. É aí que são elas. O texto da palavra de Deus vai dizer em Efésios, capítulo 5, verso 1. Vou ler bem rápido, que a mensagem é extensa. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Progredir, algumas Bíblias vai estar caridade, outras vai estar amor, mas é no ágape. A gente tem uma dívida para com todas as pessoas. Qual a dívida? Amor. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Por que nós temos essa dívida? Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quando você baseia a sua relação com o outro no mérito, no demérito dele, você está dizendo: Deus, eu não mereço. Porque você não merecia. E você não está agindo conforme o seu pai. Porque o seu pai não teve um olhar meritório para poder ter uma relação com você. Porque se Deus fosse nos tratar segundo as nossas obras, nenhum de nós estaríamos aqui. Imagina quanto o mundo seria melhor se nós soubéssemos dessa dívida que nós temos para com as pessoas, que é uma dívida de amor. O texto é claro. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus. Como que eu imito a Deus, pastor? Como filhos amados de Deus. Nós merecemos o amor de Deus? Seja sincero. Seja sincero, nós merecemos o amor de Deus. Tem alguém que pode bater no peito e dizer que eu mereço o amor de Deus? Mas como filhos amados, eu preciso ser imitador de Deus, eu preciso amar as pessoas. Amar não é deixar fazer o que elas querem, não é permitir que elas façam. É amar, é ter como primário o amor. As relações seriam melhores, teríamos menos guerras, teríamos menos brigas, menos questões judiciais. Hoje eu conversava com meu filho e conversava com a Bia. Antecedendo qualquer demanda judicial, sempre tem um acordo. E eu perguntei à Bia, você sabe por quê? Ela diz, eu sei, porque é mais barato, gera menos custo, gera menos desgaste. A vida seria melhor se nós tivéssemos essa dívida para com o outro, o amor. O amor. A Bíblia diz que no amor eu tenho que ter esse princípio no meu coração. Eu imito a Deus amando as pessoas. Quem, pastor? Todos. Ah, pastor, é meu inimigo, aquele que me faz mal. Orai por eles. Porque amar o amigo até o ímpio faz. Sim ou não? Aquela pessoa que mais te persegue é a que você tem que mais orar por ela. Aquela que mais te faz mal é a que mais precisa de amor. Aonde abunda o pecado é aonde deve abundar a graça. Essa relação meritocrática, onde você faz para quem faz para você e não faz para quem não faz, isso não diz nada.
Isso não diz nada de Deus. Porque você fala muito de Deus, você demonstra que você é imitador de Deus. Como filho amado, você começa a amar as pessoas. Eu preciso ser imitador de Deus na misericórdia, pois o amor deve vir acompanhado de compaixão. Amém? O amor deve vir acompanhado de compaixão. Quantos de vocês aqui já precisaram de compaixão? Pessoas compadecessem de você. Quantas pessoas? Aquele dia que você errou, que você chegou atrasado, aquele dia que você pisou na bola, aquele dia que você falou sem pensar, aquele dia que você estava nervoso, acordou com o pé esquerdo e já tinha ofendido as pessoas. O amor, ele anda junto com a compaixão, com a misericórdia. A Bíblia diz que a razão de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus. Quantas pessoas da sua relação, do seu meio, da sua família, que se não fosse por sua misericórdia, estariam isoladas? E tem pessoas que vão precisar da nossa misericórdia por muitos anos, assim como nós vamos precisar da do Senhor. O texto da palavra de Deus que enfatiza isso está em Lucas 6,36. Sede, portanto, misericordiosos. Você é misericordioso? A característica do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que gera em nós esse sentimento de misericórdia é a longanimidade. Seja uma pessoa longânima, uma pessoa tardia em irar-se. Como filho de Deus, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus se manifestar em você com longanimidade. Ser mais longânimo, ser mais elástico, permitir que a vida te estique, não arrebentar muito fácil, não estourar muito fácil. Tem gente que estoura muito fácil. O nosso Deus não estoura muito fácil. Imagina se Deus estourasse com a gente. Sai daqui! Ele ia falar assim com a gente, porque a gente vive aprontando. Sim ou não? A gente não vive carente da misericórdia de Deus, ou é só eu? Quantos aqui são carentes da misericórdia de Deus? Quanto todos os dias diz assim, eu tenho misericórdia da minha vida? Por que aquela pessoa, quando precisa da sua misericórdia, você não demonstra? Eu não entendo isso. Eu não entendo crentes que não conseguem ter características do seu pai. Ou você decide mudar, ou você para de chamar Deus de pai. Porque para ser filho de Deus, você tem que ter características de Deus. Você tem que amar, você tem que ter misericórdia. E a Bíblia diz que eu imito a Deus na perfeição, pois o amor e a misericórdia devem ser perfeitos. A despeito de Deus não saber que nós não alcançamos a perfeição, mas Ele espera, sabia? Para todo pai, para toda mãe, o filho vai sempre fazer a coisa certa. E a mãe e o pai esperam isso do filho. E ele sabe que ele não vai conseguir, mas ele espera, sim ou não? E é sempre uma frustração quando eles erram, sim ou não? Deus também, Ele falou com Abraão, anda na minha presença, coisa de pai, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão prometeu, mas consegue? Mas a expectativa de Deus é que nós possamos ser perfeitos. Porque quanto melhor nós formos, quanto mais perfeito nós formos, melhor serão as nossas relações. O texto que fala disso está em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, você tem que parar de ser meia boca. Tem muita gente que é meia boca. Eu já fiz o que eu tinha de fazer e começa a fazer as coisas. Não, você tem que zelar pela perfeição. Se hoje você faz uma coisa, se hoje você faz um bolo bom, amanhã você faz um bolo com retoque. Não tem um morango do amor que eles inventaram aí, uma distração que eles inventaram aí? Não tem aí um morango do amor? Morango com o quê? O que vai ali? Eu nunca comi. Mas é o homem se aperfeiçoando e todo mundo fez festa. E tem gente pagando uma fortuna por um morango com leite ninho condensado. Mas a gente precisa se aperfeiçoar em tudo. Você tem que lutar para fazer o melhor que você puder. A Bíblia diz, tudo que te vier às mãos, faze-o conforme as tuas forças. Se for para fazer, faz melhor. Se for para abraçar, abraça. Se for para ajudar, ajuda. Se for para limpar a casa, limpa. Se desenvolva. Você foi criado para isso. É característica de Deus fazer tudo perfeito. Quando você olha para a perfeição do mundo, a complexidade das coisas, você tem que
Você tem que crer que tem uma pessoa muito grande. Você já pensou? Acho que para você fazer milhares e milhares e eternizar as cores, precisam de 3. E você vai viver e você não vai ver todas as cores. Você vai viver e não vai experimentar todos os sabores. Você vai viver e não vai em todos os lugares. E não vai ver todas as coisas. O seu Deus é perfeito. E você não pode se acomodar num ambiente de mais ou menos. No ambiente do, vamos ver, vamos fazer como é que tá, para ver como é que fica. Não, você tem que lutar contra isso. Você tem que ser o melhor que você puder ser. O seu desafio é a sua melhor versão. Você não tem que competir com ninguém. Mas você tem que ser o melhor que você puder ser de você. Em tudo que você faz. Você tem feito assim? Você tem feito assim, lutado para ser melhor? Ô pastor, hoje eu agi assim, mas amanhã eu tenho que ser melhor. E depois de amanhã é melhor. Até o dia em que você chega à estatura de varão perfeito e Deus fala, vem, está na hora. É, misericórdia. Mas vai chegar. E é para isso que nós estamos caminhando. A Bíblia fala que o crente vive de glória em glória. Vive em novidade de vida. Tem gente que já encostou. Ah, pastor, quando eu fizer 60 anos eu vou pegar um crochê, vou... Poxa, show. O Roberto Marinho começou a Globo com 65. E você tem muita coisa para fazer, está no auge da sua vida. Eu vi essa semana falando que a média de vida do brasileiro passou por 76 anos. Espero que a gente esteja produzindo aos 76. E tem gente que está pendurando a chuteira. Como assim pendurar a chuteira? Deus quer que você seja perfeito. E no seu momento mais, o ponto mais alto da sua vida, você quer parar. Não pode parar, não. Você é o melhor avô que os filhos do Pedro, do André puder ter, bisavô, tataravô, Pedro. E Pedro, você vai ser bisavô, hein? Credo. O dia que eu for tataravô, Pedro, bisavô, eu vou rir demais. Quer ver me mostrando os músculos dele. O fato é que você precisa se desenvolver. Não pode parar. Alguém disse assim, Senhor, e Deus? Ele fala, meu pai, eu trabalho até agora e meu pai também. Agora mesmo Deus está trabalhando. Deus está socorrendo, Deus está em movimento, amém, irmãos? Você está sentadinho aqui, mas Deus está para as vielas, está para os buracos, está para as praias. Ele agora está trabalhando igual um louco. E nós não podemos parar. Diga assim, eu não vou parar. E por último, o que Deus espera é que nós sejamos obedientes. Obedientes. Todo pai espera que o filho seja obediente. Porque um pai ensina e espera que o filho obedeça. Deus espera que nós sejamos obedientes. Hebreus capítulo 12, o verso 9. Se você se diz filho de Deus e você não é obediente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e não é com Deus, é com você. Porque não pode chamar Deus de pai e não obedecê-lo como pai. Então a expectativa de Deus é que você possa obedecê-lo. Hebreus 12, 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O que ele está falando é o seguinte: que você respeita seus pais para que você viva. Está escrito lá, honra o teu pai, obedeça o seu pai para que viva longos anos sobre a face da terra. Aí ele faz uma relação para com Deus. Para que você tenha a vida de Deus, você precisa obedecer o Pai dos Espíritos. Quem que é o Pai dos Espíritos? Deus é um ser espiritual. Ele é a razão da vida espiritual. O Pai dos Espíritos é Deus. Deus espera que você o obedeça. Deus não fica feliz quando você desobedece, porque Ele não pode, na desobediência Ele não pode fazer nada por você. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me obedecerdes, você vai usufruir da obediência. Imagina um pai
que tem um filho que não obedece. O pai sabe, não vai dar certo, vai dar tudo errado. E Deus fica do céu olhando para a gente. Eu queria tanto que meu menino desse certo, mas está fazendo tudo errado. Você precisa obedecer a Deus. A obediência não é algo relativo. Eu lembro que um pastor, eu estava em Juiz de Fora, um pastor contando uma história, que tinha um menino que era muito desobediente à mãe. E a mãe falava: meu filho, me ouve. Obediência tardia, irmãos, é desobediência. A obediência tem que ser a tempo e na hora. Esse menino era um tal de: espera aí, mãe. Espera aí, mãe. Depois eu faço. Um dia, ela morava próximo de uma linha de trem. Um dia esse menino ficou entre a linha do trem, brincando. Saltou a cerca e estava brincando na linha de trem. E o trem estava vindo, eles já estavam acostumados com o barulho do trem. O trem estava vindo, ele estava acostumado com aquele barulho. E a mãe falou: vem, meu filho, vem. Espera, mãe, espera que eu vou. Morreu. Obediência tardia é desobediência. Não fica postergando o que você tem que fazer quando você tem que fazer. Faz o que você tem de fazer no momento que você tem de fazer. Obedeça a Deus. Se você é filho de Deus, seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus por quê? Por causa do seu domínio. Já que Ele é Senhor, nós somos o quê? Já que Deus é Senhor, nós somos o quê? Servos. A obediência é uma condição natural. Se você chama Jesus de Senhor, haja como servo. E Ele nem pede você, Ele fala: já nem vos chamo mais como servos, mas vos chamo de amigo. Amigo. Um amigo gosta do outro, cuida do outro, não por obrigação, mas pela relação de amizade. Mas essa é a atitude correta. A Bíblia diz em Êxodo 24:7: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Diga comigo: eu farei tudo o que o Senhor disse e eu serei obediente. Hoje é dia dos pais, amém? Parabéns a todos os papais. Deus está no céu agora, querendo que você diga para Ele: Senhor, eu farei tudo que o Senhor me disser e eu vou ser obediente. Está escrito em Êxodo 24:7. Diga comigo: faremos tudo que o Senhor disser e eu serei obediente. Segundo, pelo exemplo que nos deu o verdadeiro filho. Olhe para mim. Deus tem um filho, a Bíblia chama unigênito, o único gerado. Esse Jesus que nós conhecemos, nascido de Maria, Ele foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo e por Maria. Ele é o primeiro de todos nós, porque a Bíblia diz que nós somos adotados, amém? Fomos comprados com preço de sangue, somos filhos dele. Então nós precisamos obedecê-lo pelo exemplo que nos deu Jesus. Se você é filho de Deus, você está diante de Deus com Jesus, Pai nosso. Jesus olha para você assim, olha para Deus e fala: não é não, e não é meu irmão não, e nem o Senhor é pai dele, porque ele é muito desobediente. Porque se ele é pai nosso, ele tem que ser obediente. Se você é filho de Deus e irmão de Jesus, o que você é? Se você é filho de Deus e irmão de Jesus, o que você é? Obediente. Porque filho de peixe? Você já viu filho de peixe com cara de sapo? Não tem. Peixe é peixe, sapo é sapo. Filipenses 2:8 diz assim a palavra de Deus para a gente orar e eu te despedir. Quem é filho de Deus aqui diz amém? Eu pensei que vocês iam pensar para falar. Vou perguntar de novo. Diante de tudo que eu falei, quem é filho de Deus aqui diz amém? Glória a Deus. Eu estou todo errado. Aqui só tem filho de Deus, amém? Só imitador de Deus, só gente obediente. É a igreja maravilhosa. Por isso que eu sou pastor dessa igreja. Oh, maravilha. Pensei que vocês iam pensar: Senhor, me perdoa. Hoje é dia dos pais. Deus não quer presente, Ele quer um abraço. E Ele quer que você enche a boca e fale assim: Pai nosso. E Ele vai olhar nos seus olhos e vai: você está pisando na bola, mas vem cá que eu te dou um abraço. Amém? Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas você precisa ter consciência de quem você é. Você precisa ter consciência de quem você é. Filipenses capítulo 2, o verso 8 diz assim a palavra de Deus:
E achado na forma de homem, Jesus era Deus, é Deus, e ele foi achado na forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte que Deus quer que você experimente é a morte da sua vontade. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa fazer sacrifício físico. O sacrifício que Deus espera é o sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo. O apóstolo Paulo explicando isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Sujeita a sua vontade à vontade de Deus. Ah, pastor, me deu vontade de fazer isso. Não faça. Amém? A gente pode sair fazendo tudo que dá vontade, irmãos? Hã? Pode? Não pode. Então digam comigo, eu vou obedecer a Deus, como meu irmão Jesus. Jesus, nesse ponto de vista, é seu irmão mais velho. Amém? Digam comigo, meu irmão mais velho era obediente, e eu sou obediente. E por último, porque é proveitoso. É proveitoso. Vai trazer proveito para você se você obedecer a Deus. A bênção. A Bíblia diz que a primeira bênção para o ser humano é obedecer pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa é obedecer pai e mãe. Agora imagina obedecer a Deus. Imagina obedecer a Deus. Digam comigo, eu quero te obedecer. Semana que vem eu continuo a mensagem, se Deus me permitir, ela é muito grande. Mas eu quero te perguntar, você tem chamado Deus de Pai Nosso? Tem? Ele é o seu Pai de fato?